Vai de Senhor, minha gente. Amém. Vocês estão animados nessa segunda-feira calurosa? Nós estamos estudando no finalzinho de terceira Jó, não é isso? Vocês já chegaram, gente? Amém. Amém. Nós estamos no finalzinho de terceira Jó. Aí nós vamos falar sobre o Espírito Santo em ação na terceira carta de Jó. E essa gripe não sara. O Espírito Santo em ação. O Espírito Santo faz com que a doutrina tome vida. Olha que coisa. O que dá vida à doutrina é o Espírito Santo. Porque se não houver poder do Espírito Santo, a doutrina passa a ser apenas uma regra humana. Eu vou brigar com gente, eu estou rabugento, eu não dormi. Se não houver o Espírito Santo, a doutrina passa a ser apenas uma regra humana. Alguém leu lá e impôs a regra. O que dá vida à doutrina é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é que é o responsável pela propagação das Escrituras. Então, olha lá. O Espírito Santo faz com que a doutrina tome vida, de modo que a comunidade cristã seja edificada em sua santíssima fé. O que faz com que a doutrina seja edificante não é o homem impor a doutrina. O homem ler lá no texto e dizer, tem que seguir isso aqui. É o Espírito Santo que dá vida à doutrina e faz com que a comunidade cristã seja edificada por essa santíssima fé representada pela doutrina. Porque a doutrina, ela é chamada de fé também. Lembra que eu pedi para vocês verem os significados da palavra fé? Um dos significados da palavra fé é o conjunto de doutrina. Então veja bem, quem faz com que o conjunto de doutrina deixe de ser apenas uma regra humana e tome vida e faça com que nós vivamos a nossa santíssima fé, é o Espírito Santo. Então o crente que anda em desacordo com a doutrina, ele anda em desacordo com o Espírito Santo. Dá para fazer essa, vou chamar de matemática, dá para fazer essa matemática? Olha lá, eu vou repetir, tá? Para a gente fazer essa matemática. Quem dá vida à doutrina é o Espírito Santo. Porque se não for o Espírito Santo, ela passa a ser uma regra humana. Alguém leu lá na Bíblia e impôs a regra. Mas quando a doutrina é vivificada pelo Espírito Santo, então ela passa a dar vida também à comunidade. A comunidade cristã passa a viver essa doutrina, que é a nossa santíssima fé. Fé como conjunto de doutrina, fé como aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós confessamos. E aí, se o crente se opõe à doutrina, ele está se opondo ao Espírito Santo. Está se opondo ao Espírito Santo. E aí ele passa a ser um crente complicado. Sabe aquele tipo de crente que não concorda com nada? Você fala para ele o que está escrito a doutrina que está na Escritura, ele fala, mas não é bem assim, ele quer interpretar do jeito dele, torna-se aquele crente complicado, porque ele não, às vezes ele nem se toca, nem sabe que ele está se posicionando contra o Espírito Santo. Quem se posiciona contra as doutrinas da Escritura se posiciona contra o Espírito Santo. E olha, eu como sou armeniano, porque o calvinista uma vez salvo para sempre. Eu como sou armeniano, eu acredito que o crente que se posiciona contra a doutrina, se posiciona contra o Espírito Santo, e ele corre o risco de não subir no arrebatamento. E eu tenho vou usar essa palavra mesmo, não me lembrei de outra, eu tenho condições escriturísticas de afirmar o meu ponto de vista. Tenho condições escriturísticas de afirmar o meu ponto de vista.
Porque a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo, conforme eu preguei ontem lá na Itapá, não entristeçais o Espírito Santo, no qual foste selado para o dia da redenção. Antigamente os irmãos acreditavam que esse selado aí era o batismo do Espírito Santo, mas foi sendo estudado, os recursos de hermenêutica foram melhorando e chegou-se à conclusão que não é o batismo com o Espírito Santo, porque o batismo com o Espírito Santo, alguém batizado com o Espírito Santo, ainda pode acontecer. Gente, isso é teologia armeniana, tá? Esquece calvinismo. Não estou falando de teologia calvinista. Acontece que a pessoa, mesmo batizada com o Espírito Santo, ela pode vir a se apostatar. Agora, a pessoa selada, o que é ser selado? Ser selado é receber a garantia de que Jesus irá buscar. Isso é ser selado. É como uma mercadoria, me permita usar esse termo, é como uma mercadoria num lugar depositada, ela está lá guardada, mas ela tem selo, tem uma garantia de que o dono dela virá buscar. E aí a Bíblia diz assim, ó, não entristeçais o Espírito Santo, no qual foste selado, que é a garantia, selado para o dia do arrebatamento. Então, se o crente ele desobedece à doutrina, eu não estou falando de tradição, de uso e costume, aí é uma outra área, entendeu? Se ele desobedece à doutrina propriamente dita, ele entristece o Espírito Santo, ele corre o risco de ficar no arrebatamento. Mas, pastor João, o senhor trocou um assunto delicado, o uso e o costume. Eu tenho uma minha opinião sobre o uso e costume. Minha opinião, a respeito dos outros. Eu acredito que quem não concorda com o uso e o costume de uma determinada igreja não deve ficar nela. Esse é o meu pensamento. E eu acredito que ele tem base bíblica. Quando a pessoa não concorda com a doutrina de uma determinada igreja, ele não deve ficar nela. Porque torna-se pecado. Porque ele fica lá contrariando todos os outros irmãos. E aí torna-se pecado. Porque ele fica brigando com os outros irmãos que aprovam aquele tipo de costume que gostam. Se não aprova, se não gosta, se confraterniza com os irmãos, gente, estou indo embora para um outro lugar onde eu me adapto melhor. Vai ficar ali, batendo de frente com os irmãos que a vida inteira creram daquele jeito. Então eu acho, essa é a minha opinião particular. Eu acho que a pessoa que não se adapta ao uso e costume da denominação, ela deve procurar uma outra. É por isso que, graças a Deus, tem várias denominações. Várias denominações. Mas essa história de uso e costume ainda hoje é um campo minado. Né? Ainda hoje é um campo minado. Não vou nem falar nada. É bom porque é um campo minadíssimo. E aí vai nos tomar todo o tempo da aula. Olha lá. De modo que a comunidade cristã seja edificada em sua santíssima fé. Isto é, na doutrina apostólica. Então, leia o versículo 20 para mim. Essa carta só tem um capítulo, não é isso? Será que é só eu estou com calor ou estou com calorzinho dele lá? Calor demais. Devia ter visto. Terceira João, Isso, verso 20. verso 20. Não sei não. Por que aqui está 20? Tem 15. Depois Seja o 15. 15. depois precisa ver por que está esse 20 aqui. Para passar por revisão. Tudo tem que ter revisão, né? Isso se realiza através da oração no Espírito Santo. Pastor João, não é Judas, não? Isso tá. Eu também estou procurando. Nós estamos estudando Judas. João acabou. Slide 120. É por isso que tem 20. Terceira João não tem 20 não.
Então lê para nós. Versículo 20. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Eu me distraí, eu citei 3 João, mas o que eu disse não muda nada, eu só errei pelo nome do livro, me distraí, tá? Repete para nós, por favor. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Olha aí, a Santíssima Fé edifica e a nossa oração, ela tem que ser no Espírito Santo, ou seja, em comunhão com Ele. Em comunhão com Ele. É por isso que há variados níveis de oração. Isso é uma experiência minha, agora isso não é teologia, isso é experiência minha. Às vezes eu oro mais tempo e até choro orando. E às vezes eu oro menos tempo e não choro orando. E eu acredito que quando eu oro menos tempo e não choro, eu acredito que o Espírito Santo intercede por mim. Ainda mais no processo da enfermidade. Porque no processo da enfermidade, a oração, ela tem que ser também inteligente, não é isso? Ela exercita também a mente. E aí no processo da dor, às vezes eu não consigo me concentrar suficientemente com a oração. E eu acredito que nesses momentos o Espírito Santo, como diz a Bíblia, intercede por mim. Agora a oração do homem não é aquela que a gente chora, né? Eu gosto de chorar. Gosto de chorar. E eu sou do tempo que você ia chegando na igreja, de longe você já escutava o barulho dos crentes chorando. E eu sei que tem mais gente aqui que é dessa época. Não quero dizer que a igreja hoje está ruim, não me atreveria a tocar na noiva. É que ela está vivendo um outro estágio, porque é uma noiva, a igreja é uma noiva, a igreja tem vida, a igreja tem estágios diferentes. Não se deve ficar, como disse o pastor Sidney ontem lá no Portugal, não se deve tocar, porque às vezes tem gente que toca, né? Diz que a igreja está fria, que a igreja está mundana. Isso é arriscado, esse expediente, porque ela é a noiva. A gente vê muita expressão falando, meu tempo era assim, meu tempo era assado. A gente tem esse saudosismo, né? Não pode exagerar, achar que a igreja de hoje não vale mais nada, só daquele tempo aí você está com a vida complicada, se entrar por esse caminho de exagero. Que ela continua sendo a noiva, né? E ela vive fases, né, pastor? Vive fases. Eu vi um pregador uma certa vez comparar a igreja com uma mulher. Coisa linda, um médico pregando sobre isso, e ele comparou a igreja com as fases da mulher. Quando a mulher está mais feliz, quando a mulher está mais triste, ele comparou a igreja com as fases da mulher. Eu não vou me atrever porque eu não sou médico, mas que foi muito boa a mensagem, foi. E ficou bastante claro o que ele quis dizer. Bastante claro o que ele quis dizer. Pois bem, assim sendo, o Espírito é importante como aquele através do qual Deus preserva os seus do erro mundano. Como é que Deus nos preserva de cair no mesmo erro do mundo? Por intermédio do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que nos alerta. E outra coisa, gente. Pois não, professor. Que slide que é 121? Não, eu estou procurando. 129, é o último. Ah, tá. É o penúltimo, né? Então, O último é o 130. 129, meu irmão. Eu estou aqui para o 121. Pulou? Pulou. Eu pulei? Sim, começar a utilização dos livros apócrifos. Então, por isso que eu estou Foi procurando. divulgado semana passada. Tá, depois a gente conserta isso. Já a gente conserta isso. Então vamos ficar no 129 mesmo. Vamos ficar no 129 mesmo. Então, o Espírito Santo é que dá vida à doutrina, que dá vida à nossa oração, assim sendo é importante como aquele que, através do qual Deus preserva os seus do erro mundano.
Então nunca diga que o Espírito Santo está te acusando. O Espírito Santo não acusa. O Espírito Santo convence. Tanto o descrente quanto o crente. Ele convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Quem acusa é Satanás. No livro do Apocalipse está escrito que Satanás é o acusador. No livro de Jó, ele apareceu diante de Deus para acusar. Então o Espírito Santo não acusa. Acabei de ganhar um celular hoje. O Espírito Santo não acusa. Tá? Não acusa, ele convence. Ele toca no coração e fala, olha, você não pode fazer isso, você é filho de Deus. Quem acusa é o diabo. Então lê para mim. Essa carta só tem um capítulo, não é isso? Isso. Lê o versículo 1 e depois pula para o versículo 14. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, santificados em Deus Pai e conservados em Jesus Cristo. Verso 14. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Então daqui a pouco a gente comenta esse negócio de Enoque aí, tá? A gente já vai lá nos Apócrifos, a gente já comenta um pouco. Em contraste, os falsos mestres são desprovidos do Espírito. Versículo 19. Esses são os que a si mesmos se separaram, sensuais, que não têm o Espírito. Sensuais aí, gente, não diz respeito a sexo não, tá? Diz respeito a tudo quanto é da carne. Ele vive pelo sensual, aquilo que ele pode sentir, ele vive pela carne. Bom, embora a questão sexual também esteja envolvida, que eles eram mesmo pervertidos. Terminou o versículo, querido? Sim, senhor. Você pode repetir para mim? Esses são os que a si mesmo se separam, sensuais, que não têm o Espírito. Olha aí. Sensuais que não têm o Espírito. Então é carne e Espírito. Tá vendo? Não é no sentido somente sexual. No sentido de tudo, de toda a operação da carne. Tudo bem? Ao invés de eles deixarem o Espírito operar neles, eles deixam a carne. E aí Judas usa a palavra sensuais. Apesar de quaisquer reivindicação que possam fazer, apesar deles dizer que Deus está na vida deles e por aí adiante. Pois bem, deixa eu voltar lá onde era para eu estar, para eu ter começado. É no ponto 4, a utilização de livros apócrifos, é isso? Slide 120. Então vamos lá. A utilização de livros apócrifos. De todos os livros do Novo Testamento, Judas é o último, é o único que cita livros apócrifos. Há uma citação direta. Onde é que está a citação direta de livros apócrifos? Ele vai direto no livro apócrifo. Versículo 14 e 15. Prestem bem atenção na leitura, tá? Versículo 14 e 15. Quem vai ler para mim, por favor? E destes, pode ler, irmão. Não pode. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Leu 14 e 15? Então, isso é uma citação direta de um livro apócrifo, que é o livro de Enoque. E tem uma possível citação, que é o
os versículos 1, não é que deve dar o capítulo aqui, não é para o capítulo. Lê o versículo 9, não é para o capítulo, porque só tem um. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Então, o 14 e o 15 é a citação direta de Enoque. E o 9 é uma possível citação de um livro apócrifo chamado Assunção de Moisés. Esses livros nem a Igreja Católica quis colocar na Bíblia dela. Você não vai achar o livro de Enoque nem a Assunção de Moisés na Bíblia Católica, porque a Bíblia Católica tem livros apócrifos. Nós estudamos isso. Lembra? Quem já está desde o começo lembra que nós estudamos isso. Pois bem, através da história dessas epístolas, houve diferentes reações ao uso dos livros apócrifos. Então, essa epístola, durante o tempo que ela foi estudada, e ela é estudada ainda hoje, surgiram diferentes reações ao fato dela apresentar esse escrito comprovadamente apócrifo, que é o 14 e o 15, e o provavelmente apócrifo, onde saiu, que é o 9. Então vamos ver Tertuliano. Tertuliano é um dos importantes pais da igreja, tá? Quem são os pais da igreja? São os primeiros teólogos depois dos apóstolos. Bom? Pastor João, aqui no caso, por que Judas usa um livro que é duvidoso, que é tal, e usa aqui uma citação desse livro? Nós vamos tentar entender isso exatamente nesse momento. Tá? Exatamente nesse momento nós vamos tentar entender. E eu vou já te adiantar uma coisa. Olha para cá, olha para cá, olha para cá, olha para cá. Conforme-se com o fato que não tem uma explicação final. Tá bom? Nós vamos tentar entender, mas não tem uma explicação final. São teorias. Tá bom? Não tem como dizer, foi certo ele fazer isso, foi errado ele fazer isso, ele fez por causa disso, ele fez por causa daquilo. Que nós temos são teorias, tá bom? Então vamos lá. Como eu estava dizendo, Tertuliano é um dos pais da igreja, são aqueles homens que deram continuidade ao Evangelho, à obra de Deus, depois da morte dos apóstolos. Eu quero já prevenir os irmãos que eles não são divinamente inspirados como eram os apóstolos, tá bom? Tem muita coisa boa deles, mas tem algumas coisas também que quando a gente estuda a fundo a gente não concorda. Mas é importantíssimo conhecer os pais da igreja, que eles são os pioneiros depois dos apóstolos. O que acontece, gente, é que a inspiração do Espírito Santo, nós que somos continuistas, nós acreditamos que a inspiração do Espírito Santo continuou depois do período apostólico. Só que nesse caso, em grau menor. Ela não é infalível como ela é no período apostólico. Nós acreditamos nos dons, mas os dons precisam ser julgados, eles não é infalível, não são infalíveis. Nós acreditamos nos pais da igreja, lemos os escritos deles, mas sabemos que eles não são infalíveis. É assim que funciona com os pais da igreja, tá bom? Não dá para considerar como infalível, não. Eu considero muito bom, gosto muito, mas infalível só no período apostólico, porque está debaixo da inspiração do Espírito Santo. Esse é o pensamento continuista, que é o nosso caso. Então vamos lá. Tertuliano aceitou, é um homem, tá bom? Sujeito a erro, é uma teoria. Tertuliano aceitou Enoque como escritura. Olha aí, um nome importante. Ele não considerava
o livro de Enoque como apócrifo. Porém, a opinião dele só não foi suficiente. Na hora de fechar o cânon, Enoque não entrou. Mas a opinião de Tertuliano, que era um homem importante da época, era que era a escritura. Porque essa bolinha aqui na frente, ela tem hora que ela me atrapalha. Tem alguém que possa ler aí para mim? Tertuliano, Porque Judas citou Enoque. Porque Judas citou Enoque. Então o que ele fazia? O que Tertuliano fazia? Ele fazia isso que ele falava o seguinte: bom, se Judas é divinamente inspirado e ele citou Enoque, então Enoque também é escritura. Era o pensamento dele. Disse que muitos duvidam da inspiração de Enoque e ele cita livros apócrifos. Alguns leitores modernos têm problema em aceitar as citações dos livros apócrifos e preferem pensar que Judas estava citando a tradição oral. Isso é uma possibilidade. Pode ser que ele não estava citando o livro propriamente dito. É possível que circulasse na época uma tradição oral e ele incluiu no livro que o povo falava de boca em boca. É possível. Esse é o pensamento. Tertuliano acha que é escritura e alguns acham que ele só citou a tradição oral. Por que ele não quer ir? Vai, meu filho. Acho que isso aí. Contudo, continuando aqui as teorias, contudo, Judas utilizou Enoque como se seus leitores estivessem familiarizados com ele. Essa daqui é a minha posição, tá? Eu acredito que ele citou porque o povo estava familiarizado. O fato de ele ter citado não eleva a condição de divinamente inspirado. Tanto é que a igreja não aceitou no cânon. Entendeu? Já eu reforço esse argumento. A Assunção de Moisés, conforme ela foi preservada, é um documento mutilado. Não se encontrou inteiro. Não foi encontrado inteiro. E o versículo citado de Judas 9 não pode ser encontrado. Então não se tem certeza que é do livro apócrifo. Porque quando encontraram esse livro apócrifo, a Assunção de Moisés, encontraram fragmentado o manuscrito e não tinha o versículo 9, que é o que Judas cita. Então pode ser que não seja, pode ser que seja tradição oral. Não tem como provar cabalmente que o versículo 9 é tirado da Assunção de Moisés. Não tem como provar cabalmente. Mais um homem importante, mas Clemente de Alexandria e Orígenes, são pais da igreja, informam que Judas fez. Eu gosto que o ralou a moto. Geralmente o dono do celular perde o celular, né? Ralou a moto, eu fico com o celular para mim. Não parece que está falando ralou a moto. O meu também faz esse barulhinho também, ralou a moto. Isso, onde é que eu pus ele? Bom, uma hora ele aparece. Eu estava com ele aqui no bolso da janela. Vocês sabiam que o nome desse bolso aqui é bolso da janela? É porque vocês não vieram de onde eu vim. De onde eu vim, esse aqui é o bolso da janela. Daqui a pouco eu acho ele, não pode sumir, não. Então, ele atende o telefone e ainda fala alto para trabalhar na rua. Ele está a fim de confusão. Papai, aleluia, abençoa ele. Glória. Dá juízo para ele, papai. Bota juízo na cabeça dele. Não, Daniel, fala para ele que eu falei que a voz está entrando aqui dentro dessa sala. Por favor. Eu não vou, porque até eu chegar lá com a bengala, Primeiro ficar aqui, né? acabou? né? Falou, barulho.
Oi? Falei. Porque senão não adianta isso aí, sabe? Eu gosto dele ficando aqui. Ele não incomoda, ele pode ficar aqui, porque não pode ir a nós. Às vezes a pessoa que fala alto, não sabe falar. Daí você fala normal. É verdade. É verdade, é normal isso. Então, olha lá. Mas Clemente de Alexandria e Orígenes afirmam que Judas fez uso da assunção de Moisés para esta informação acerca da disputa sobre o corpo de Moisés. Então, para Clemente de Orígenes, ele realmente fez uso. O versículo 9 realmente foi tirado do livro, mas não tem como provar, é a posição deles. Deve-se ter em mente que o cânon do Velho Testamento, isso aqui é muito importante entender isso, tá? O cânon do Velho Testamento não foi fixado até que os rabinos se reunissem em Jâmia em 90 depois de Cristo. Então ainda não era apócrifo. Quando ele citou, ainda não era apócrifo, porque o cânon não estava fechado ainda, como é que podia declarar como apócrifo, se o cânon ainda não estava fechado? Que ele escreveu antes de 90. Percebe? O cânon só foi fechado, só foi acordado, só vai entrar esses livros no ano 90. Ele escreveu antes do ano 90. Tá? Então não tem como se afirmar que é apócrifo. Até essa época, muitos judeus não faziam sua literatura. Não faziam o quê? Distinção. Não faziam distinção em sua literatura. Por que não fazia? Porque não havia sido oficializado ainda. Em Jâmia, determinou-se que as escrituras em hebraico, em couro e escritas do período grego de dominação, por volta de 330 a.C., deveriam ser consideradas como escritura. Se Judas citou esses livros como escritura, somente o quê? Somente Como peças. somente como peças bem conhecidas da literatura judaica, não está claro. Mas a Epístola de Judas não deve ser rejeitada por causa do uso desses dois livros. Eu fico com o seguinte argumento: se não era oficializado como apócrifo, não era apócrifo. Só passa a ser apócrifo depois do ano 90, ele escreveu antes. Então, na realidade, na minha opinião, ele não citou o livro apócrifo, não era apócrifo ainda. Não era considerado apócrifo ainda. Tá bom? Então, eu acho que toda essa disputa para saber se era apócrifo ou não, eu acho que ela fica meio vazia quando você vai em conta isso. Tá?